Fala pessoas, dia 31/5, sábado, pois é, sábado. Semana foi meio complicada, tinha que fazer vídeo ontem, sexta-feira. Deu problema, hoje eu acordei 5 da manhã, falei vou fazer o vídeo. Comecei, juntei, só fui terminar quase 11 da manhã, todo o roteiro e os prints. E o barulho lá de fora era demais, falei vou esperar pra noite. Mas como sempre, os últimos vídeos todos têm sido muito extensos, porque são muitos assuntos importantíssimos a serem tratados. Então é muita coisa a ser comentada, então estou tratando de fazer os vídeos um pouco mais solto, mais ou menos o que a gente faz nos vídeos exclusivos, né? Sem edição, uma coisa um pouco mais cadenciada para a gente poder conversar tranquilamente, não é aquela coisa mais mecânica que a gente tinha feito, né, nos últimos tempos. Mas vamos lá! Lembrando, o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Tem o link na comentário fixado, descrição, clicou, achou o item que você quer, comprou, ajudou o canal. E vamos lá, porque a gente fala muito da questão de sanções, né, Lei Magnitsky, tudo que vem acontecendo em relação ao Brasil, tá? E muita gente acredita que não vai acontecer nada e outros já estão aí preparando o terreno para mudanças. Claro que tudo é uma questão de corrida, a corrida está acontecendo, eu tenho aí, né, meu chute do que pode acontecer. O Brasil ele sempre teve, chegou perto do abismo e foi salvo. Esperamos que isso aconteça novamente, mas tem muita coisa ainda em jogo, então vamos devagar, né, que as coisas são complicadas. Mas olha só que interessante que apareceu aí, que é uma coisa inusitada, porque Estados Unidos posta em português: inimigo da liberdade não será perdoado. Fizeram uma postagem assim, ó, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado, da questão do Marco Rubio que a gente já comentou, né? E isso significa o quê? Que essa postagem em português, muito provavelmente, né, na verdade, com certeza absoluta, é para o Brasil. Tá? Porque esse perfil ele só comenta em inglês, tá? Então, a partir do momento que ele faz uma postagem em português e a gente fala da América do Sul aqui, a gente está falando de Brasil, é uma coisa que envolveu o Elon Musk, né? Todo mundo sabe o que vem acontecendo no Brasil. A gente sabe que as Big Techs, com certeza, como um grande peso no governo americano, têm pedido aí algumas soluções e as soluções estão chegando. Não é só Elon Musk, tá? A gente está falando de Mark Zuckerberg, dentre outros, tá? Então vamos lá. Se Estados Unidos negarem vista a Moraes, vai haver resposta política, diz Recupero, né? Ex-embaixador. Aí um ex-embaixador, que é, com certeza todos vão falar que realmente vai ser muito complicada a situação, né? Então analistas, muita gente está dizendo que vai atrapalhar aí toda essa negociação, a diplomacia com os Estados Unidos e Brasil, mas isso é lógico, tá? Mas isso não vem só das sanções, tudo isso que vem acontecendo, é todo o cenário, existe uma realidade do Brasil, né, aí mais forte e presente no BRICS, e muito provavelmente a gente vai ver os Estados Unidos querendo ganhar espaço no mundo, e com certeza o Brasil será alvo, tá? Olha só, ex-prefeito de Nova York, se fosse brasileiro ficaria preocupado com os Estados Unidos, né? Pois é, esse cara aqui é o cara do hambúrguer, né? Não vou te falar muito o que significa esse hambúrguer aí, mas olha a cara dele, né? Esse cara bem esquerdista, todos eles dizendo que os Estados Unidos, né, não pode fazer essas coisas, porque existia uma força nos Estados Unidos, inclusive esse aqui, muito provavelmente estava querendo aí justamente a derrota dos Estados Unidos para os globalistas. Todos eles estão muito preocupados, mas Donald Trump e os republicanos vêm feito toda a limpeza. Senador Mike Lee também fala: obrigado, secretário Rubio, este é um bom primeiro passo para o juiz brasileiro Moraes. A lei Magnitsky global deve ser o próximo passo e eu encorajo a acelerar sua análise sobre a possibilidade de sancionar Moraes, tá? Então você percebe muita gente, senador americano, quando a gente fala de políticos, tá? A gente tá falando dos Estados Unidos, que é mais de 10 vezes o PIB do Brasil. Qualquer político dos Estados Unidos tem muito mais poder do que qualquer político aqui do Brasil, e a partir do momento que os Estados Unidos quer fazer essa mudança, que quer mudar as coisas, você pode ter certeza que as coisas vão acontecer, tá? Mas é aquilo, será que é o suficiente? Muita gente questiona se é o suficiente para o STF pausar, mas estão querendo, tá? Se o Trump fizer tudo certinho, as coisas vão andar sim, e essa lei Magnitsky será colocada aí para funcionar, tá? Mas como a gente falou, Marco Rubio tá falando aí da questão do Visa, da questão do visto, tá? Porque ainda não é a lei Magnitsky. São muitos alertas, e a gente vai falar de alerta também, tá? Aqui no Brasil, o Brasil não é quintal dos Estados Unidos, de líder do governo sobre sanções de Trump, Randolfo Rodrigues, né, falando sempre que negócio do quintal. Os Estados Unidos, o Brasil, ele sempre foi realmente muito ligado aos Estados Unidos pela questão geográfica. Aí é tudo a geopolítica de verdade, né? A gente fala aí da questão dos comunistas querendo o controle do Brasil e
os americanos querendo o controle também, e é sempre aquela coisa, chega num ponto limite, como foi em 64, os Estados Unidos intervêm, tá? O governo Trump enviou carta a Moraes sobre bloqueio de perfis em redes, diz no New York Times. Então existiu uma carta, não foi só na questão do Marco Rubio, então já foi dito diretamente pro Moraes, através de carta, para ele realmente rever as questões do Rumble. Tá? Então a gente está falando do Rumble. Ministério recebe do governo dos Estados Unidos ofício sobre a atuação do ministro Moraes. Então aparece aí todo um pedido dos Estados Unidos. Olha, reveja o que vocês estão fazendo. Não é só o Marco Rubio falando. Departamento de Justiça dos Estados Unidos repreendeu Moraes em carta, revela de New York Times, tá? Aí, ó, vários jornais, Folha de São Paulo dizendo mesmo. Aqui está a postagem, né? Que a administração Trump tem alvo aí o juiz Moraes. Então realmente a gente vê que a coisa não tá fácil aí pro STF em relação aos Estados Unidos. Aí muita gente vai questionar e vai falar assim, não, o Brasil ele não precisa disso, eles vão sobreviver tranquilamente mesmo com lei Magnitsky, que tem várias formas. Só que não é mais aquela vida tranquila de viajar pelo mundo, porque essa lei Magnitsky ela é bem ferrenha, tá? O Olavo já dizia isso. New York Times diz que decisão de Trump de receber visto mira Moraes, como a gente viu aí a tradução. E o governo Lula diz que sanção dos Estados Unidos não pode atingir Moraes no Brasil, tá? Estão dizendo que não pode. Essa sanção aí inicial não, a lei Magnitsky vai atingir Moraes, tá? É claro que vai, você pode usar outros nomes, ou ele vai ter a ajuda de muita gente. Só que não tem uma vida como tinha antes, dessa liberdade toda de ir para os Estados Unidos, de ir para Nova York, fazer reunião do LEAD. Planalto rejeita a retaliação contra a eventual sanção dos Estados Unidos a Moraes. Essa é uma notícia aqui que Itamaraty começa a se debruçar sobre o alcance da lei Magnitsky, então está dizendo que o Itamaraty já está querendo soltar a mão do Moraes. Eu sinceramente acho muito cedo ainda para isso, porém é um sinal. Planalto rejeitando retaliação, quer dizer que os Estados Unidos fizer isso contra o STF, o Lula, o Planalto, não fará nada. Então, largará a mão, né? Não solta a mão de ninguém, pode ser que o Lula solte a mão do Moraes. Lembrando aquele vídeo antigo do Bolsonaro do lado do Datena, dizendo, olha o plano dos caras, né? No futuro colocar um Alckmin, lembra tudo que mais ou menos esse seria o plano, né? Por enquanto, esse plano não está demonstrado, não está muito claro, mas vamos seguir assistindo, tá? Porque a gente não tem certeza de nada ainda. Direito da USP aprova a moção de solidariedade a Moraes por ameaças intimidatórias dos Estados Unidos. Então, toda aquela base, tá? Os globalistas, eles trabalhavam muito, foi revelado, né? Que eles vão através da democracia. Qual a democracia deles? A democracia das faculdades intelectuais de faculdade, que muitas vezes são militantes, né? Então todos eles estão muito aí fixos na sua esquerda, tentando defender Moraes. E aí chega o Eduardo Bolsonaro, ele sabe que vai sair derrotado, Eduardo Bolsonaro, sobre o Moraes. E a gente vê aí ele tendo bastante foco, né? Ou da mídia, a gente vai ver algumas capas da Veja aí. Bolsonaro cita Eduardo e diz contar com a ajuda dos Estados Unidos, deixando bem claro a situação. Bolsonaro, inclusive, falou que o filho tem 42 anos, se eu não me engano, o Eduardo tem 40, deve ter confundido os filhos. Mas Eduardo Bolsonaro cogita a presidência se for missão dada pelo pai. E aí começa essa grande briga. Por que acontece? O Eduardo Bolsonaro aparece na Veja. Lembra que a gente conversava das capas da Veja, tratando o Bolsonaro como se fosse um grande monstro. Sempre muito feias capas, falando que ele era uma ameaça. Ultimamente as capas em relação ao Bolsonaro têm sido muito positivas, né? Aqui aparece o Eduardo com um fundo azul, né? Uma foto sem nenhum tipo de edição que vai deixar ele de uma forma agressiva, ruim, como a gente já viu em outras capas da Isto É. Aqui são sucessivos abusos e mostrando falas, né? As entrevistas que Eduardo aí deu para a Veja. Então, mostra aí que existe todo também um fortalecimento do Eduardo Bolsonaro para a presidência, para se candidatar à presidência. E o que isso significa? Significa que muita gente vai ficar chateada. Moraes quer acabar com o movimento liderado por Bolsonaro, diz o Eduardo, tá? E, como eu falei, vai ter briga sim, porque Malafaia vê a atuação de Big Techs em sanções dos Estados Unidos e questiona quem é Eduardo Bolsonaro. A gente viu da questão da Michelle, muita gente falando do Malafaia pro vice da Michelle, mas eu lembro muito bem em episódios como foi da escolha de ministros para o STF em relação ao Bolsonaro, né? Malafaia mesmo ficou muito chateado. Então muitas coisas da direita aí, por espaço, por indicações, vai ter quebra-pau, vai ter arranca-rabo. E aí Eduardo vai depender. E é uma coisa que a direita briga muito em relação, mas se for Michele, se for Eduardo, se for A, se for B, se for C, sinceramente é aquilo. Eu acho que a diferença é muito pouca.
né? Porque as atitudes vão sempre terminar no mesmo tipo de decisão, tem que lutar com o Congresso, é sempre aquela coisa bem difícil, tá? Mas é o que eu digo, isso tudo que está acontecendo com os Estados Unidos é muito maior, né, do que qualquer político brasileiro. Quando a gente fala de Estados Unidos e de luta, de briga com os comunistas, a gente vê um cenário grandioso que não importa, até mesmo as Big Techs são pequenas em relação a isso, é a questão de controle. Os Estados Unidos quer o controle. Agora, se tem, vamos dizer assim, personagem A, né, pessoa A, pessoa B, isso aí pouco importa para o fluxo gigante, né, que é da história dos Estados Unidos em ficar aí defendendo o seu império, que o Brasil fez parte durante muito tempo. E vamos ver, faz 200 anos que faz parte. Vamos lá. Falando dessa questão de indicações, de nomes, tá? A gente vê que abraço apertado de Bolsonaro em Kassab reserva má notícia para o Lula. Então, aparentemente, já começa eles se acertarem. A gente via toda uma questão bem assim, animosidade em relação ao nome Bolsonaro, como é que estava a situação, mas já aparece aí Eduardo Bolsonaro falando da presidência, muita gente citando a Michele, e o Bolsonaro já começa abraçando o Kassab, que era um grande rival, né? Então você vê que os caras estão se acertando, tá? É a direita que temos, né? E a sanção externa que preocuparia Gilmar Mendes. Voltando a essa questão de lei magníficas, de limitações todas, a única que realmente preocuparia o Gilmar é que ele tem um apartamento em Lisboa. E aí fica complicado para ele, né? Eu, sinceramente, acho que todos eles, tudo isso, se a Magnitsky chegar mesmo e começar a apertar, se precisar fazer isso, porque é o que eu digo, às vezes só a questão da carta que foi enviada, só vamos dizer, o aviso já é o suficiente, porque até chegar à sanção real, que é um passo, tá? Eu acredito que Lei Magnitsky é um passo, um grande primeiro passo, não é aviso. Se esse passo for dado, existem outros a serem feitos, na minha opinião. Tá? As sanções podem se estender a muito mais do que o STF, mas ao Brasil em si, e as coisas podem ficar muito mais complicadas quando se fala da questão de terrorismo. Tá? Que você sabe muito bem o que é. Dino recicla a piada e diz que é bloqueado para comentar eventuais sanções dos Estados Unidos a Moraes. Alguns aí como Barroso, Dino aqui não estão querendo comentar. Melhor avaliar o motivo do que negar sanções, diz advogado do Trump Media, que realmente aí tá no meio desse rolo todo, né? Então eu tô falando, acontece, melhor avaliar por que tá acontecendo, né? E a embaixada dos Estados Unidos fala, restrição de vistos não visa só um país. Isso é verdade, mas o principal com certeza é o Brasil. Então a gente está falando aí de restrição de vistos, é para Venezuela ou qualquer outro país que possa ameaçar, já que a gente viu que o Trump está até mesmo que colocando barreiras em Harvard, tá? Acredito que hoje a gente talvez fale disso. São mais de 100, eu li mais de 100 notícias aqui para fazer esse vídeo, por isso que a gente leva horas e horas e atrasou aí o conteúdo. Vamos lá, antecipação de decisão do STF sobre marco civil poderia causar censura privada na internet, diz a Associação de Big Techs. As Big Techs muito preocupadas, porque a gente já falou bastante, né? Porque eles começaram através de, não, porque as Big Techs vão ter que pagar para jornais, todo aquele papo. Então os globalistas estão tentando diversas estratégias para poder controlar as Big Techs, porque as Big Techs, como foi aí revelado, a gente até falava assim, olha, as Big Techs não serão amigas do rei, vai ter todo um negócio bastante sério, elas vão ter o seu espaço limitado e por isso que elas foram pro lado do Trump. É uma coisa que a gente sempre avisou aqui, né, que esse negócio que começou com, não, vai ter que pagar as postagens para jornais, tudo aquilo era uma limitação. As Big Techs ficaram muito espertas com isso e por isso que a gente via aquela fila de bilionários do lado do Trump. Porque os caras sabiam que ia perder os globalistas e por isso não estavam apostando. E o que a gente está vendo aqui é uma extensão. Tudo que os globalistas perderam, os comunistas vão adotar para si e continuar a estratégia que havia sim uma ligação entre comunistas e globalistas, tá? Aqui o pessoal comentando, força, Xandão, regule tudo, a gente vai ler alguns comentários dos primeiros citados aí na postagem, e o cara fala aqui, sério mesmo que estão dando moral para a associação de Big Techs e dando aquela risadona, postando direto no Instagram, que é de uma Big Tech. Muito engraçado, né? Aqui tem mais uma pessoa na CNN, levaram aí Alexis Fontaine, que era deputado, se eu não me engano, ele quer calar a direita, ele quer ser antidemocrático, ele quer impedir o debate no Brasil, falando do Lula em relação a toda aquela fala da Janja da China de trazer alguém aqui para verificar as coisas. Enquanto isso, a Globo News fica no chove não molha, fala, a STF marca julgamento que pode definir regras de redes sociais no Brasil. A gente já falou disso, o Barroso simplesmente disse que está tudo acertado.
E é um momento crítico. A STF não cede à pressão dos Estados Unidos e marca julgamento que pode regular Big Techs. Falei. E olha só que legal quando a gente vê na CNN, né? A STF sente que a chave virou. E agora? Que a chave virou. E olha só, a gente falou de chave virar e na CNN eles usaram o mesmo termo, né? Então, muito provavelmente é aquilo. Mais pessoas estão vendo que a chave está virando, tá? No STF, Moraes interrompe testemunha. Se acha ou não que teve golpe, não importa. O Moraes cada vez mais, né, arisco, cada vez mais agressivo, aparentemente, aí nas suas falas, em todas essas questões de julgamentos. Tem um monte de coisa para ele fazer, tá com a cabeça cheia. Imagina você, tá me assistindo, né? Você tá aí tranquilo na sua casa, e aí uma pessoa do maior país do mundo chega e fala assim: olha, eu tô contra você. O negócio deve deixar, né, o estresse, a flor da pele. Aí você vê, né, mais o pessoal aí, os Estados Unidos, né, mais uma vez falando da Venezuela, para não viajar para a Venezuela, um perigo. E no Brasil também tem esse tipo de aviso, porque os Estados Unidos pedem que americanos não visitem Ceilândia, São Sebastião, Paranoá e Santa Maria, regiões aí do Distrito Federal, porque fala que tem crime de sequestro até, né, perigo que os caras às vezes vão para uma festinha, tem uma bebida lá e pode ser sequestrado. Olha só como o Brasil é. Não é só Venezuela, até porque a gente tá ficando bem parecido com a Venezuela, se a gente for ver a questão econômica, né? Tá ficando ruim. Brasil é convidado para o G7, cúpula pode ter encontro Lula-Trump. E isso aqui seria sensacional, imagina. O Lula falando com o Trump. E sabe de uma coisa, o Trump ele é bem diplomático, tá? Ele vai receber o Lula, vai apertar a mão, assim como ele fez com o presidente da África do Sul. Mas a gente sabe que ele tem umas surpresinhas aí, tá? Vai aparentemente tratar muito bem, mas você sabe como funcionam as coisas. Alguém inteligente não, vamos dizer assim, é educado, mas realmente deixa a sua posição bem clara, né? Vamos ver se acontece. O Lula provavelmente não vai querer esse tipo de encontro, né? Depois ainda mais desse tipo de declarações que ele dá contra o Trump, né? Taco. O Trump se irrita com o termo viral que leva o nome dele, que a esquerda vem levantando, que é o sigla para o Trump Always Chickens Out, que é o quê? Tá se acovardando. Lembra que o pessoal comenta aqui muito no Brasil, né? Que o brasileiro adora comentar de geopolítica sem entender, sem saber uma palavra de inglês e fala assim, ele tá arregando, né? E ele fala sobre investimento e fala assim, eles vão falar que eu estou arregando? Isso é inacreditável. Geralmente eu ouço o contrário, diz que eu estou sendo duro, que é a questão aí toda vamos dizer assim, tarifas, né? Justiça dos Estados Unidos suspende as tarifas comerciais de Trump. E aí eu vou provar para vocês como é o brasileiro, tá? Foi um tribunal de Nova York que a gente sabe que é muito esquerda, né? E sabe que os tribunais têm muito dinheiro dos Soros. E aí começam os comentários. Também existe um Xandão nos Estados Unidos. O judiciário parou as loucuras dele. Quem diria? Parece que não manda tanto assim que nem no próprio país. Ainda quer mandar um dos outros. Viva o Xandão Mode em Estados Unidos. Já podemos chamar a justiça dos Estados Unidos de comunista. Os bolsonaristas dirão que é culpa de Moraes. 2.132 curtidas. Você vê esse monte de comentário, né? Infelizmente não entendem de nada, né? Eles acham que aquele juiz era o Moraes, mas Tribunal dos Estados Unidos aceita recurso de Trump e restabelece tarifaço. Lá não tem, tá? Porque Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza Trump a retirar visto de mais de 500 mil imigrantes. Vários juízes estão fazendo o quê lá nos Estados Unidos? Que são financiados pelos Soros. Eles começam a tentar criar barreiras. Mas o Donald Trump, já falei, CIA, Pentágono e Suprema Corte, e as casas têm uns probleminhas às vezes, mas ele dá aquela forçada, dá aquela negociada, então ele tem muito poder. Então se aparecer um juizinho aí muito esperto, vai tentar barrar alguma coisa, a Suprema Corte está do lado dele. E por isso ele faz as coisas com bastante tranquilidade hoje, tá? Ele tem um poder absoluto. E Trump acusa a China de violar totalmente a trégua tarifária. Então ele fez todo esse acordo, aparentemente a China está, vamos dizer, não está respeitando, diz ele. Muitas fábricas fecharam e houve, para dizer o mínimo, agitação civil. Eu vi o que estava acontecendo e não gostei para eles, não para nós, porque aparentemente tem muita... vamos dizer assim, muita gente revolta na China por causa das tarifas, porque a coisa está ficando complicada lá. O que é difícil a gente saber, né? Os Estados Unidos provavelmente sabe, como muitas coisas em países comunistas só são vistas e analisadas através de satélite, porque lá não tem Google Maps, não tem vamos dizer, essa transparência. Mas ele falou que está acontecendo e Trump não especificou como a China violou o acordo, embora seus comentários marquem uma escalada nas tensões entre as duas maiores economias do mundo. Ele não falou, mas como eu falo, ele sabe. Por que eu digo, muita gente às vezes interpreta a política de uma forma muito superficial. Os Estados Unidos muito provavelmente têm ouvidos em todos os lugares.
estão cientes de todo mundo e cada pessoa e cada comentário que tem mais alcance no mundo e também interior do estado do seu adversário. Então, muitas coisas que você nem imagina eles estão sabendo. Mas China pede aos Estados Unidos que cancelem tarifas unilaterais justificadas, né? Falávamos muito aí da questão do Donald Trump arregando, mas a China está pedindo, né? Por favor, cancele essas tarifas, pare com esse domo de ouro. Revogação dos vistos expõe farsa da liberdade dos Estados Unidos, diz a China, dizendo que a liberdade dos Estados Unidos é uma farsa, porque Harvard está aí impedindo dos chineses entrarem lá. Então, muito revoltosos. E você percebe que a coisa está escalando, né? Porque toda aquela liberdade que os globalistas e o Biden dava para a China não está acontecendo com o Donald Trump, porque o modus operandi que está sendo aí efetivado nos Estados Unidos é o quê? De Suprema Corte, CIA, Pentágono, Executivo, casas, tudo isso afastando os globalistas e mudando a forma de enfrentar o comunismo, tá? E efeito Milei, canal infantil mantido pelo governo argentino ganha desenho contra o comunismo. Então a gente está vendo aí o Milei, ele simplesmente se transformou depois que o Trump chegou lá. Porque agora ele está com uma liberdade ainda maior, porque ele sabe que qualquer coisa que aconteça ele tem um país, o maior país do mundo ao lado dele. Então, na questão cultural da coisa, esses desenhos estão ensinando a economia, a mercado, a capitalismo, tá? Então, quando diz o contra o comunismo, é um desenho ensinando o capitalismo, na verdade. E o desenho passando tudo, vamos dizer assim, se a Argentina continuar com o Milei, porque é muito pouco, né, um mandato só, mas se continuar com o Milei e continuar com esse tipo de atitude, a Argentina pode se transformar bastante nos próximos anos, tá? Vamos analisando, tá? Porque aquilo, tudo que Trump está fazendo, o Milei está fazendo, é uma corrida contra o tempo, porque tudo isso pode falhar. Porque nunca se sabe quais são os projetos e planos do outro lado, tá? E a gente viu que em 2020 a coisa foi bem feia. Governo Lula subiu ou criou impostos 24 vezes desde 2023, uma a cada 37 dias, mostrando aí a quantidade de imposto, uma coisa que a gente sempre falou. Vai chegar o Lula, vai mandar imposto em cima de todo mundo, porque existe um projeto, né? Para quem sabe qual é o projeto, e isso vai afetar a economia de uma forma absurda, que em 2024 para frente a gente ia ver o declínio, e em 2025, metade praticamente em 2025, a gente vê um grande caos, tá? A diferença do Milei com o Lula, essa diferença de direita e esquerda, é o Estado muito inchado, completamente inchado a níveis de mandar dinheiro para fora para ajudar outros estados, já o Milei dando aquela enxugada, tá? Após reunião, Haddad diz que não há alternativas para mudanças no IOF, que a gente sabe muito bem que é mais taxa, mais dinheiro para o governo. Haddad tenta convencer o Congresso a manter a alta do IOF com alerta de apagão da máquina pública. Ou seja, vai ter apagão na máquina pública, não está dando certo, precisa do IOF, precisa de mais uma taxa, é sempre uma coisa atrás da outra. O Brasil tão rico, sempre aí com tudo, né? A gente tem o melhor país do mundo em questão de tempo, clima, alimentos e aparentemente não é o suficiente. País está cansado de aumento de impostos, diz Hugo Mota sobre o IOF. Já aparece o Hugo Mota dizendo que está cansado, que não pode. Mas depende. Se aparecer umas emendas, talvez eles mudem de ideia. Clima na Câmara é para derrubar o IOF. O governo tem 10 dias para nova proposta, diz o Mota. Será realmente? Vamos esperar, porque aqui a gente sabe como funciona o Congresso. Depende tudo daquilo. Vai aparecer uma emendinha aí para nós ou não, né? No Paraná, Haddad fala que a MST quer fazer cumprir a Constituição. Aí, ó, o Haddad inclusive menciona o pai dele, que veio aí, né, que imigrou, era libanês e era agricultor, tá? Ficou aí emocionado. E o Lula defende o MST. A luta de vocês não tem nada de ilegal. Nada de ilegal. Aí o MST, inclusive, tá pedindo para tirar ministro. Tá um negócio doido, porque eles querem avançar e o Lula ainda tá bem cauteloso. Mas olha, o que você pode esperar de um cara que relembra cartas na prisão da Janja, sozinho pensando na amada? Ficou que aí, ó, eu e a Janja escrevemos 580 cartas, né, durante os 580 dias que ficou preso. Ou seja, lembre-se, o cara que está na presidência hoje esteve preso. Pois é, uma coisa que talvez as pessoas até esquecem, que o Brasil é tão surreal que é uma coisa de louco. Então, o que é aquilo? Eu gosto às vezes de falar sobre a direita também, que tem que tomar cuidado com gente que estava presa e está aparecendo com muito poder na direita, mas quando eu falo o pessoal não gosta muito, então eu deixo quieto, mas tem coisas muito sérias também na direita aí, mas enfim, vamos em frente. Governo Lula deixa vencer multas do maior devastador da Amazônia, né? Então os caras fazendo aquela
farra e não tem aí nenhum tipo de multa, de prisão, não tem nada. Então a gente percebe, né, que esse negócio de DiCaprio, Salve a Amazônia, é tudo uma coisa que só acontece quando a direita está no poder. Quando tem essas notícias aqui, você não percebe nenhum famosinho falando, né, uma coisa de louco. Brasileiros trabalharam de 1º de janeiro até 29 de maio exclusivamente para pagar impostos em tendas. Pra você ter uma noção do quanto você paga de imposto. Então você trabalha e só depois do mês 5, no mês 6, que aí começa você trabalhar para você, tá? De 30 países com maior carga tributária, Brasil é o que menos devolve, né? Ou desenvolve em benefício da população. Não desenvolve, não devolve, tá? Então você percebe aí o quanto que é complicado o Brasil. Então você tem países aí, você fala, nossa, mas a carga tributária lá é altíssima, mas você vai ter de tudo, tá? Então o Brasil ele é muito assim, eu considero um dos piores países do mundo, tá? Porque ele só não é pior porque é muito rico, tem muito dinheiro. Tanto que os caras conseguem roubar bilhões e bilhões, nesse caso até trilhões provavelmente. E como é que tá a nossa vida? Aqui no Brasil é um país do contrário, né? Se o cara é um vagabundo, ele tem uma vida magnífica. Se o cara é honesto, ele sofre que nem um desgraçado. Sob pressão, o governo cita índice e insiste que o país está muito bem. É tudo maravilhoso, tá tudo incrível, né? Aí a gente vê esse monte de notícia ruim, de questão de não devolve o imposto, né? Não tem benefício nenhum. E Tesouro admite discutir taxação das bets e reforma administrativa. Então você percebe aí, né? A questão de taxas vai em todos os pontos, né? Até mesmo nessa questão das bets aí, que é uma coisa meio duvidosa, né? Autor de PL que iguala facções a terroristas houve negativa do governo. Então tem essa questão aí do terrorismo, é justamente o quê? Os Estados Unidos, se conseguir, né? Não se conseguir não, quando ele quiser, ele invade o Brasil, tá? E faz as mudanças. Então ele manda carta, ele avisa, ele deixa clara a situação. Se não tiver solução, ele invade, tá? E o que acontece? O governo está dizendo que não pode, e a desculpa do governo é o quê? Que você colocar facções como terroristas, o Brasil ele tem terroristas oficialmente. A partir desse momento, economicamente o Brasil é afetado. Então eles não querem colocar para não afetar a economia. Será? Mas enfim, prisão de Posé é recado para quem romantiza o crime, diz a polícia, tá? Isso é uma coisa interessante, porque os Estados Unidos avisando da questão do crime organizado e do nada, pessoas que estavam completamente tranquilas começaram a ser presas, tá? Posé do Rodo, polícia aponta narcocultura, pesquisadores veem tentativa de criminalizar o funk, tá? Então aparece o funk falando de crime e a polícia aponta essa questão de narcocultura. E aí já começa essa guerra, uma coisa que estava até adormecida, mas os Estados Unidos chegou, falou de terrorismo. Do nada você percebe a revolta de muitos funkeiros, de muita gente ligada ao crime, ficando revoltosos, né? Todos revoltados. É a mudança. Então o Estado brasileiro, não sei, talvez ele esteja tentando fazer uma contenção de danos, indo para cima do crime organizado agora para tentar mostrar para os Estados Unidos que talvez a coisa é controlada, não sei. Mas vamos em frente. Lula explica por que não tem celular, né? Tem que usar só pro necessário, mostrando o dedinho, porque ele tá tentando fazer o quê? É justamente essa questão. Vocês ficam muito no celular. Porque acontece, você vê, tá com o celular na mão, daqui a pouco você tá com o WhatsApp, chega um vídeo do Nicolas, pronto, acabou, os caras vão ficar bem chateados, né? Lula chora em lançamento de programa no Planalto, né? Muito emocionado da questão que quando esteve doente. Ou seja, você não vai ter celular para ver o Nicolas, mas você vai ter a televisão, você vai ter aí um pronunciamento e aparece ele chorando. Aí você fica todo comovido, né? Você não vai ver as notícias negativas, mas você vai ver muito desses vídeos dele emocionado, né? Depois do fim da escala 6x1, entra no radar o direito descansista. E não só falam de 6x1, falam de uma escala que tem ainda mais descanso e a gente vê um país em frangalhos. Aí muita gente fala, você está defendendo empresários? Se não tiver empresário, você pode ter certeza que vai trabalhar onde? Funcionário público tá tranquilo, por enquanto. Mas e depois, como é que fica, tá? Difícil explicar isso porque a maioria das pessoas no Brasil são de esquerda. Hora ou outra, passa um momento, tem um momento na vida, todos que eu vejo, até direitista, começa a defender a esquerda. Por exemplo, o Capital volta às livrarias e prova que o espectro de Karl Marx nos ronda até os dias de hoje. Aleluia! Enquanto existir classes sociais, Marx será atual. Enquanto houver capitalismo, haverá Marx. E começa. O brasileiro gosta. Ele sempre gostou. Se você for... Eu posso dizer aqui para vocês tranquilamente. Eu leio notícias praticamente... Não, todos os dias. Tempo todo. Eu faço um trabalho aqui de muito empenho
E eu faço. Nem é pela questão do povão, porque o meu canal ele foi, né, colocado no Shadowban, mas é pro pessoal que realmente sustenta o canal, o pessoal que tá aqui junto. Então eu faço esse trabalho, é para mostrar que as pessoas no Brasil, boa parte das notícias que eu leio, as pessoas têm pensamento esquerdista. O Brasil ele não é esquerdista à toa, as pessoas gostam disso aí, né? Para provar, RG Animal já registra mais de 620 mil pets em todo o Brasil, tá? E isso significa o quê? Você vai falar assim, mas isso não é esquerda. Eu gosto dos meus animaizinhos, eu quero eles registrados. Isso aqui é controle estatal, né? Ele não sabe só... Vai ter câmera na rua para saber onde você tá, vai saber do seu endereço, vai saber de tudo da sua vida. Agora vai saber até se você tem animal ou não, se você tem um cachorro ou não. E provavelmente no futuro, se quiser, ele pode cobrar imposto em cima disso aí, tá? Então, isso aí é controle estatal. E o brasileiro vai correndo fazer. Imagina, 620 mil pets em todo o Brasil já foram correr fazer. Que coisa maravilhosa, né? Senado aprova reajuste de servidores. Impacto será de 74 bilhões em 3 anos, tá? Então a gente vê esse monte de coisa, o Senado aprovando reajuste. O povo acorda pra vida. Porque ele vê 74 bi, ele não sabe o que é 74. Porque se fosse, como eu falo, 500 milhões, dá até mais impacto. Mas se você falar, são 5 bilhões, não liga. A diferença é gritante, tem que saber o que é bilhão. Mas o povo não está acordado para isso. Estamos fazendo um milagre para conseguir a economia funcionando, diz Luiz Marinho, né? Fazendo um milagre. Não tem pandemia. Tem um monte de formas do Brasil enriquecer. Falaram que iam fazer tudo, né? E agora está fazendo um milagre. Por que é milagre? Estão aí praticamente 4 anos já. Daqui a pouco vai para 4 anos e vocês não estão conseguindo ter que fazer milagre. Que estranho, né? Claro que vão falar que são aí todos os problemas que vieram do governo passado, logicamente. E bares e restaurantes registram queda de 1,6% nas vendas em abril. Cada vez mais as pessoas não têm mais dinheiro para passear, para comer fora, tem que comprar de casa, tem que comprar um miojo, tem que comer pouco. Por quê? Porque as coisas estão difíceis. E isso acontece o quê? Pessoas desse bar aí, bar dos Chicos, não sei onde fica, mas provavelmente em funcionários. A partir do momento que começa, né, o rendimento cair, vai ter que mandar embora a gente. E cada vez menos emprego. E é assim que funciona, né? E ainda querem uma escala menor. Então, o cara que tem aí vamos dizer, um dinheiro apertado, tá difícil, as pessoas não estão indo mais pro bar comer, né? Não tá entrando dinheiro. Aí ele vai precisar fazer toda uma escala nova, contratar mais gente. Como é que ele vai contratar mais gente? Quebra. Todo mundo está quebrando no Brasil. Sabe por quê, né? Isso é estratégico. Já expliquei diversas vezes, não foi só eu que explicou. Muita gente já falou que é através... Porque o comunista, ele não chega e fala assim, vamos fechar a sua empresa. Ele tem formas que vai sufocando a iniciativa privada. Corrupção passa a ser o maior problema do país para os brasileiros, aponta o Atlas. A corrupção é isso aí. A gente vê o dinheiro que deveria ser investido no Brasil sufocando, vai acabando com o Brasil. E o povo não sabe nem o que é bilhão. E aí, muito dinheiro é tirado e não tem, como a gente mostrou, não é devolvido. O governo vai usar recursos públicos para reembolsar vítimas do INSS, diz ministro. Recursos públicos. Então você imagina, você chega correndo para alguém, olha, eu fui roubado. O cara, peraí, tem uma solução. Você enfia, o cara enfia a mão no bolso da própria pessoa que está reclamando e toma, tá aqui o seu dinheiro. Peraí, você tirou do meu bolso. Exatamente. Recursos públicos. A pessoa teve o dinheiro tirado, vão tirar do bolso dessa pessoa, vou pagar ela. É uma coisa linda, é muito fácil, Brasil. Para política é tudo muito fácil. Estatais registram o maior déficit em 20 anos no primeiro quadrimestre de 2,7 bi. Tem uma notícia que eu vou deixar para segunda-feira que tem mais 1,7 bi. E os bis estão aí muito presentes, né? Esse governo. Coisa mais linda, né? Pô, PT fracassa em campanha para evangélicos. A gente vê isso aqui, ó. PT fracassa em campanha para evangélicos. PT fracassa em campanha em qualquer um. Pode ser evangélico, católico, o que for. Todos eles que tiverem dinheiro, inclusive se tiver uma empresa, então já era. Não tem como mais segurar, tá? Brasil é eleito o melhor destino turístico para negócio da América Latina, veja ranking. Mas o Globo do nada. O Globo tá com problema de bipolaridade. Às vezes bate, às vezes sopra, às vezes... Enfim, faz um monte de coisa, mas isso aqui tá complicado. Como diz aqui o Tom, não é que ele foi eleito, o país apareceu num ranking em número absoluto de eventos, colocado entre a Áustria, de 9 milhões de habitantes, e a Suécia, de 10 milhões. 2 países cuja população é menor que a cidade de São Paulo. Então você percebe, não, que coisa mais incrível, mas é questão de eventos. Pode ter um monte de eventos, se for tudo esquema ruim, não importa. Então o Brasil está numa situação tão complicada que está entre Suécia e Áustria. Que países
muito menores do que São Paulo. Dívida pública bruta do Brasil retoma alta e atinge 76% do PIB em abril, mostra o Banco Central. E esse aí é o país do futuro, que a coisa tá maravilhosa, não? Eleito o melhor destino turístico para negócios. A gente tá vendo aqui, né? Essa dívida pública gigantesca. Tudo isso é coisa pouca quando a gente fala de Drex. Como será e qual o impacto da moeda digital brasileira? Que esse sim, tá? Se tudo for do plano que os caras vão fazer, se tudo der certo no que os vermelhos querem, o Drex chegando vai controlar completamente a vida de todos os brasileiros, tá? O controle será absoluto, porque é aquilo, se você é um cara que... Cara, você meio que está sendo meio antidemocrático. Você não vai conseguir mover o seu dinheiro, tá? Então aquela lei Magnitsky vai ser interna aqui para todo mundo. Você vai ter complicações, tá? Se você não andar na linha. Então é aquilo, todos vamos ter que andar na linha. Se quiser sobreviver, comprar um pão, tá? Bolsonaro temia que Brasil desandasse com Lula de Tarcísio ao STF, tá? Isso aí temia, todo mundo sabia que realmente ia desandar, e bastante, tá? Você sabe o que é BRICS, né? Não, mais ou menos, só não sei o que é bilhão. Entre os dias 3 e 5 de junho, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados recebem o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. E eles sempre enaltecendo bastante, né? Esse negócio do BRICS que vai chegar e tal. É justamente isso. Então o que eu digo, o processo está feito, os caras já tá tudo planejando, tá tudo engatilhado, tá? Resta saber se os Estados Unidos vai deixar isso acontecer. Deixa acontecer, galera. Nem sei o que dizer pra vocês. Vídeo exclusivo a gente vai conversar amanhã. E eu vou fazer um prognóstico certinho das possibilidades do Brasil, né? Quais são as possibilidades do Brasil continuar respirando, tá? Vamos conversar, a gente faltou de vídeo exclusivo, porque essa semana foi uma correria louca. Então eu tô mantendo 4 canais, tô mantendo lives, tô mantendo um monte de coisa, só falhou Libertas Novas essa semana. É aquilo, a gente só precisa manter o vídeo segunda, terça, quarta, quinta e sexta certinho, a gente conversa melhor, tá? Me desculpe qualquer atraso, mas vamos falar um pouco de um negócio bem inusitado. Glenn Greenwald, sobre os vídeos. O Glenn Greenwald postou aí um texto em relação àquele vídeo que vazou dele aí. Provavelmente muitos de vocês não viram. Eu espero que vocês nunca vejam esse material, né? Porque é uma coisa um pouquinho íntima do Glenn Greenwald, né? Que apareceu. Glenn Greenwald, lembrando, é aquele que dá vaza-jato, ele que ajudou o Lula, ele que depois começou a supostamente ajudar a direita bateu palma, que a direita brasileira adora bater palma pra cara de esquerda. E ele aparentemente aí, retweetou um vídeo que ele aparece de umas roupas e tal, com um certo rapaz em um certo quarto aí. E o que acontece? Ele fez o teste dizendo que foi uma coisa criminosa, maliciosa, que foi um ataque, né, político em relação a ele. Muito provavelmente, esse vídeo, inclusive, eu acho que é do ano passado, né? Mas vazou agora e ele fala que foi questões políticas, que muito provavelmente pode até ser, tá? Mas a gente tem que conversar isso aqui depois se é mesmo ou não. Por quê? Porque tinha os 6 GB, né? Isso aí muito provavelmente deve ter deixado muita gente nervosa. Então os 6 GB podem ter aí complicada a situação para ele. Esse vídeo foi vazado, porém foi na conta dele, né? Então invadiram a conta dele, deram RT. Cara, eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa, mas tudo achismo. Lembre-se, não veja o vídeo. Elon Musk aí deixa o pessoal preocupado depois que apareceu com o olho roxo, né, na Casa Branca, na despedida. Olho roxo. Olho roxo é um negócio complicado, você sabe muito bem, né? E esse olho roxo aí veio também de uma questão que ele estava agindo de uma forma muito esquisita, tá? Ele falou que foi o filho dele de 5 anos que deu um soco nele. Eu não fico mais preocupado porque o olho provavelmente aí, não sei se é o direito ou esquerdo, vai depender da foto, né? Se fosse o olho esquerdo, eu acho que era um pouco mais preocupante. Porém, ele saiu da Casa Branca, fez algumas críticas, falou que ainda tem muitos gastos, republicanos não estão fazendo a coisa muito certa mesmo assim, e aparece de olho roxo, tá? E já começa aí o pessoal falando que o Elon Musk foi humilhado pela China, porque aí aparecem os jornais americanos, coisa incrível, falando que a China tá incrível, né? Que o Elon Musk não tem chance com o SpaceX, que a corrida espacial da China é incrível. Por exemplo, China lança nave ao espaço para estudar pedaço de asteroide. E aí eu quero que vocês sempre façam aquele estudo, né? Pesquisem aí DART da NASA e vejam esses negócios aqui.
muito preocupante. Mas de qualquer forma, vamos falar da internet 6G, o que se sabe até agora e quando deve operar. Eu não sei quantas vezes é mais rápido, 50, 100 vezes mais rápido que a internet que a gente tem aqui. Porém, claro que todo cara que é o autoritário vai olhar isso aí e vai achar incrível, porque imagina você ter aí câmeras com Wi-Fi super rápido, com delay baixíssimo, mandando imagens, reconhecimento, trabalhando com a IA. O controle estatal será incrível com a internet 6G para o futuro, tá? E para finalizar, Federação de Boxe anuncia testes de gênero obrigatórios e veta Imane Khalif, ou Khalif, né, em torneios, né? Quanta gente falou dessa pessoa que falou que não, é mulher mesmo, ó, o pessoal tá agindo de forma errada, teve gente que falou mal da italiana que tava chorando, né? Eu analisei, né, eu fiz boxe durante 10 anos da minha vida e eu, né, fiz aí o sparring com muitos caras, até profissional, semi-profissional, vi a movimentação, a velocidade do soco, o impacto, quanto que a mulher ia reagir, já levava um soco na cara, a explosão muscular absurda. Eu falei, meu, isso aqui tá errado. A pessoa achou tudo certo, né? Agora, para finalizar de verdade, na série Viração, o entregador diz que quase quadruplicou o salário ao virar autônomo e depois que o presidente lá, o dono do iFood foi cantar lá com o Barroso, aparentemente vários, não é uma matéria só não, tá? Algumas matérias falando o quanto é interessante virar autônomo. Lembra que a gente falou aqui? O cara é autônomo e tá fazendo greve no iFood. Os caras acharam absurdo. Do nada, a Globo News virou a chave e tá puxando o saco dos autônomos, falando que é um negócio legal. Não era ruim? Não era o CLT a coisa mais linda do mundo? Não sei. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Mais uma vez aqui, um vídeo extenso. A gente ter feito, porque é muita coisa. E a gente tá na virada de chave. Na virada de chave a gente não pode agir de uma forma assim superficial demais. A gente tem que falar um pouco mais, porque pode ser até os últimos momentos de felicidade, de liberdade que a gente pode ter na internet. Depois pode ser que a gente não consiga mais falar nada. Então lembre-se, se puder ajudar o canal de todas as formas possíveis, agradeço demais. São horas e horas de trabalho. Sei que às vezes falta um material ou outro, que eu tenho muita coisa para manter. Tenho coisas para estudar. Então a gente às vezes demora um pouco, mas sempre aqui. Por mais que a notícia tá atrasada 2, 3 dias, a análise, a leitura é uma leitura exata, tá? A gente tenta o melhor possível mandar a verdade para você, tá certo? Então agradeço demais o carinho. Lembre-se, link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E o vídeo exclusivo, se tudo der certo, amanhã a gente faz pra gente conversar sobre a real face do Brasil, tá? Que temos problemas na direita também, a gente às vezes eu tento falar, mas as pessoas não entendem muito bem, mas de qualquer forma, a gente tem que torcer para a virada de chave, né? Aconteça. Se não acontecer, aí, meu, aperta os cintos, né? Mas de qualquer forma, vamos torcer pro melhor, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, nos falamos em breve, muito obrigado, até mais.